Olá pessoal, muito bom dia, meu nome é Heloísa, eu sou meteorologista da Ampere. Bom dia, eu sou André, sócio consultor aqui na Ampere Consultoria. Bom, a gente está a poucas horas da publicação do novo valor esperado aí pelo operador e por isso a gente resolveu trazer uma análise especial para vocês, não é mesmo, André? É isso mesmo, a gente vai fazer um diagnóstico hidrometeorológico e energético dos últimos dias, desde a sexta-feira, que foi quando houve a publicação do último PLD oficial. E com isso a gente pretende mostrar uma previsão do que vai acontecer para a semana atual. É isso aí, vamos lá para o nosso vídeo então. Bom, então falando um pouquinho principalmente do nosso acompanhamento hidrometeorológico, quais foram os principais sistemas, que atuaram aí na atmosfera, que contribuíram para a chuva no decorrer dos últimos dias? Bom, nas cartas sinóticas do CBTEC a gente pode observar principalmente em superfície quem contribuiu para as chuvas no Brasil. A subida de uma frente fria entre a costa sul e sudeste, a zona de convergência intertropical, os ventos úmidos, em 850 a gente vê de forma mais bem marcada esse fluxo de umidade da Amazônia em direção ao Brasil Central, mas em superfície, olha só, no dia 12, nos dias 12 e 13, a gente já tem uma zona de convergência marcada sobre as áreas do sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, esses foram os principais sistemas que atuaram em superfície, contribuindo para as chuvas no Brasil Central. Além disso, a frente fria não veio sozinha, ela teve suporte também dos ventos em níveis médios e altos da atmosfera. É por isso que choveu tanto. A gente vai olhar o mapa de desvio agora no próximo slide e observar que tivemos desvio bastante positivo, principalmente entre as áreas do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, Goiás, algumas áreas de Mato Grosso e também principalmente sobre a região norte do Brasil. Um dos principais volumes que chamou a atenção ao longo dessa semana foram os mais de 100 milímetros acumulados aí que foram registrados na região do Alto Tietê. Apesar de ter uma pequena porcentagem na contribuição da formação de preços, a chuva foi bem acima da expectativa, ou seja, o que foi observado com relação ao que estava previsto performou muito mais, segundo esses dados aqui que a gente pode observar. Bom, agora o André vai comentar com vocês um pouquinho dos efeitos desses desvios positivos e negativos de chuva na evolução das vazões aí nos principais subsistemas pelo país. Bom, como a gente pode ver aqui então, a gente teve desvios bastante significativos na região sudeste, na bacia do Tietê, na cabeceira da bacia do Grande, em regiões da bacia do Paranaíba e também pegando aqui o começo da bacia do Tocantins, que também está atrelada ao subsistema sudeste. Por conta desses desvios em relação à previsão oficial do INS realizada na semana passada, a gente conseguiu perceber que a ENA do subsistema sudeste realizou bem acima da expectativa que estava para a RV1. E a gente está fechando aí praticamente a semana com a média dos dias realizados acima dos 75 mil megawatts médios, enquanto a RV1 esperava algo próximo dos 70 mil. No sul, a situação é parecida, apesar dos desvios de chuva não terem sido tão intensos. Eles foram mais focados na porção litorânea do estado de Santa Catarina e ligeiramente acima do esperado no interior do estado de Santa Catarina. Então a gente está beneficiando aqui principalmente talvez da bacia do Iguaçu e uma parte, a margem direita da bacia do Uruguai. Mas a gente pode ver que a ENA realizou acima do esperado para a RV1, que, apesar de tudo, ainda é uma expectativa muito baixa. Isso a gente pode atribuir também às chuvas bastante irregulares, abaixo da média, que vem atingindo a região desde o início do ano, André? A situação da região sul, desde janeiro, ela tem piorado, as ENAs estão em níveis bastante aquém da MLT, que é a média esperada para o momento. E é basicamente o carregamento dessa condição, o que a gente está verificando. E o que aconteceu é que o carregamento ficou um pouquinho melhor do que o da semana passada. No Nordeste a situação é a oposta, os desvios todos de previsão, inclusive desde o Alto São Francisco, são, na maior parte, negativos, e a ENA tem performado abaixo do que o ONS imaginava para essa RV1.
Isso não costuma ser uma situação muito comum, porque o Nordeste é uma região em que a gente tem uma maior previsibilidade em relação às demais, pelo menos 15 dias, justamente em função do tempo de viagem da água entre o Alto São Francisco e o Médio São Francisco, com poucas incrementais realmente contribuindo para o nível de afluências que está passando no rio. Então o desvio realmente está associado ao que estava sendo esperado aqui no Alto São Francisco. A gente pode ver que o vórtice ciclônico de altos níveis na costa do Nordeste, ao invés de estar ajudando a chuva nessas áreas que tiveram desvios negativos, está atrapalhando um pouquinho, está empurrando a chuva mais para o interior, está provocando chuva entre o Piauí, Maranhão, Tocantins, mas está tirando a chuva justamente dessas áreas que o André comentou, principalmente entre o Alto e Médio São Francisco. Por fim, no subsistema norte, a gente vê que o acompanhamento das ENAs está seguindo bastante em linha com o que estava sendo esperado na RB1. A região norte é uma região que, do ponto de vista de modelagem, chuva-vazão, ela é bem pouco modelada, somente a cabeceira da bacia do Tocantins está representada. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui é o quão bem a previsão do modelo Previvaz da semana passada conseguiu antecipar a ENA dessa semana e realmente está alinhada. A semana passada também ficou bastante alinhada. Isso mostra que, na verdade, a região norte é uma região mais previsível, não necessitando necessariamente de um modelo de transformação chuva-vazão para obter bons resultados. Olha só que interessante, até em termos de previsibilidade climática, a gente estava comentando isso aqui dentro esses dias, né? Logicamente, as áreas mais tropicais, as áreas que têm uma grande massa oceânica em volta, tem essa maior previsibilidade também nos modelos, e agora a gente pode ver também que isso acaba refletindo também nos modelos de vazão, né, André? É uma curiosidade bem-vinda. Bom, o acompanhamento da operação ao longo dessa semana mostra pra gente que a diretriz operativa é de priorizar a exportação do subsistema norte, que vai fornecer energia tanto para o Nordeste quanto para o Sudeste. O Sudeste ele passa a ser um subsistema de repasse da maior parte da energia que recebe ao Sul. E o Sul sim necessita dessa complementação energética via intercâmbio, principalmente por conta da condição da ENA que a gente verificou nos slides acima. Essa complementação e o uso intensivo desse intercâmbio pode levar a descolamentos de preço entre Sul e Sudeste. É um ponto de atenção. Esse descolamento ele já chegou a ser sinalizado no preço oficial da semana passada e ele pode se intensificar se a situação não se reverter. A gente consegue ver as consequências dessa diretriz operativa e dos desvios que a gente verificou nas ENAs nos armazenamentos projetados para a próxima semana e também nos armazenamentos verificados no começo dessa semana. Então, na quinta-feira, na sexta-feira, quando o ONS soltou a previsão oficial, ele imaginava que os reservatórios do SIM para a semana atual estivessem em torno de 30%. E somente o desvio da quinta e da sexta-feira já levou os reservatórios para 31%. Associado aos desvios de chuva que foram verificadas ao longo dessa semana, a projeção para a partida dos reservatórios na semana que vem passou de 33% para 35% no SIM. A gente vê que esse desvio do SIM se concentra principalmente no subsistema Sudeste, Nordeste e Norte, que estão sempre com desvios positivos, e o Sul, infelizmente, com desvio oposto, mas com uma menor representatividade na composição total. O nosso acompanhamento da carga global estimada tem que entender como a carga esperada pelo ONS na última revisão se alterou ao longo dessa semana, realizou, e qual é a expectativa de fechamento semanal da carga atual. Então a gente vê que para o Sudeste, Norte e Sul, a expectativa de fechamento atual está bem abaixo do que o ONS estava prevendo. Isso aconteceu ao longo das semanas, principalmente por um efeito que a gente pode associar à anomalia de temperatura máxima, e a Heloísa vai explicar isso mais um pouco. É justamente, né, o reflexo daquelas chuvas que persistiram no Brasil Central, da chegada de frente fria, né? A gente teve uma na primeira semana do mês de fevereiro, lá no primeiro final de semana, e agora no segundo também outra frente fria. Essa frente fria traz consigo ventos de sul, traz muita nebulosidade, traz a formação do corredor de umidade, e nebulosidade
barreira aí para radiação solar. Então a gente vê que grande parte da radiação que chega acaba sendo refletida, absorvida, e por isso que a temperatura no Brasil Central apresentou desvios negativos aqui, principalmente entre as áreas do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, que teve muita chuva, e também algumas áreas aqui do Brasil Central. A gente observou desvios negativos aí com relação à temperatura máxima por conta dessa grande quantidade de nuvens que predominou ao longo dos últimos dias. O subsistema Nordeste foi o único a não apresentar esse mesmo comportamento, mas a gente também consegue ver que as anomalias nas principais capitais tiveram também o sinal oposto, foram positivas. É verdade, por lá o tempo ficou mais seco, mais estável, sol e calor, né, e portanto os impactos aí devidos na carga. Em resumo, o acompanhamento da energia natural fluente, dos armazenamentos e da carga dão sinalizações para que o preço sofra uma queda nessa semana. Não há nenhum outro destaque de algum outro parâmetro que possa ser interessante para a formação de preços no Brasil, então a gente imagina um efeito de neutralidade. A combinação desses efeitos, entendendo também o peso que cada um desses parâmetros tem, mostram para a gente que o preço dessa RB2 de fevereiro deve ser bastante inferior ao preço da RB1 de fevereiro. Pronto, pessoal, essa foi a nossa análise diagnóstica dessa semana. Com certeza a gente vai voltar com mais conteúdos para vocês. Se vocês gostaram, curte, compartilha. Se não conhece ainda todos os serviços e produtos aqui da Ampere, entre em contato com a gente, tire suas dúvidas, troque informações com a gente. Estamos aí à disposição. E tenham todos um excelente final de semana. Bom final de semana, até a próxima.